Oi pessoal, meu nome é Elizabeth Albernaz. Eu sou estudante de doutorado do PPGA da UF, né, de antropologia, e estou fazendo parte do meu doutorado sanduíche aqui na África do Sul, especificamente em Joanesburgo. Nós estamos produzindo uns vídeos em parceria com a Illumina, que é a empresa júnior do curso de graduação em segurança pública da UF, e a ideia é que a gente faça uns pocket vídeos, uns vídeos curtinhos com algumas frações de informação sobre a minha experiência aqui em Joanesburgo. No último vídeo a gente falou sobre as divisões raciais e as hierarquias raciais aqui na África do Sul, como é que elas funcionam no pós-apartheid. E eu fiquei de conversar com vocês sobre as divisões espaciais às quais essas hierarquias raciais correspondem, né? Porque no final das contas, acho que eu até mencionei no outro vídeo, o apartheid, em termos materiais de expressão no cotidiano, ele tem a ver com o estabelecimento dessas hierarquias raciais no espaço e interditar o acesso das pessoas a determinados espaços e a circulação. Então, as divisões espaciais são muito importantes para a gente entender como é que a África do Sul funcionava durante o apartheid, mas antes disso, porque essas divisões raciais elas são de leis editadas anteriormente, então a segregação é um processo bastante anterior, e também nos espaços anterior, mas no pós-apartheid essas divisões têm uma continuidade e funcionam a partir de outros mecanismos que não a edição de leis segregacionistas pelo Estado como funcionava antes. Então, basicamente o que a gente tem em termos de divisões espaciais, a principal e a serviço do qual todas as outras divisões estão conectadas é a cidade. Então a gente tem, por exemplo, aqui a cidade de Joanesburgo, está aqui atrás de mim. Esse aqui é o Central Business District aqui de Joanesburgo, que é conhecido como CBD, e é o centro da cidade. Então as cidades, seja Cape Town, Durban, Port Elizabeth, qualquer cidade, inclusive Joanesburgo, você tem a cidade, e a cidade era uma área exclusiva de brancos, sejam eles brancos europeus e africanas. Africanas, se vocês não lembram, são considerada a população local da África do Sul, sul-africanos propriamente, nascidos aqui, mas com ascendência holandesa. Então, esse povo podia frequentar as cidades, mas você tinha que descobrir uma maneira de manter a população negra e de outras etnias que eram segregados, negros, coloreds e Asians, né, que são indianos, muçulmanos de uma forma geral, chineses, todas as migrações dessa região especificamente chamam Asians. Então esse povo tinha que continuar aqui no entorno. Então qual era a solução governamental para essa disponibilidade de mão de obra a serviço das cidades? São as townships. Então esse povo podia morar nas townships e trabalhar na cidade. A divisão principal é essa, né? Mas você tem também as farms, que aqui na área de Joanesburgo, as farms ficam na região do Free State, que é uma província aqui vizinha, que chama Orange Free State, né? Lá que as farms, as fazendas ficavam conectadas também à cidade de várias maneiras, né? Com produção de excedente, produção de víveres para a cidade. E os africanos eram o povo que os africanos da fazenda, como eu mencionei, se chamam Boers, é mais conhecido como Boers, né? E tem as fazendas e tem os bantustãs, antigos bantustãs, que são áreas também análogas à fazenda, né? Mas que eram destinadas para os negros e para os africanos, né? E para o cultivo do estilo de vida tradicional desse povo. Então, como a África do Sul foi colonizada pela Inglaterra, então sobre a indirect rule, ou a lei indireta, né? Então tinham lugares para as pessoas cultivarem seus estilos de vida tradicionais, né? Especificamente aqui na África do Sul, em Joanesburgo, a cidade de Joanesburgo ela foi constituída em torno da descoberta
de minas de ouro, né? Então a África do Sul também, para vocês saberem, no geral foi construída sobre um solo muito rico em termos de minerais. Então você tem a descoberta dos diamantes em Kimberley, que foi anterior, depois da descoberta da mineração aqui em Joanesburgo, e toda a cidade foi constituída em torno disso. Então a primeira divisão espacial e racial da cidade de Joanesburgo foi, por exemplo, entre os compounds e as boarding houses e as áreas em que os landlords moravam. Então os compounds eram tipo habitações coletivas que os próprios mineradores forneciam para os negros. As boarding houses eram como pensões, né, para receber a população branca que também afluía para cá para poder na corrida do ouro, né? E as áreas dos landlords, né, os senhores da mineração, foram os primeiros subúrbios, né? Então os suburbs, que são os suburbs no sentido americano, inglês, da suburb, não brasileiro com certeza, né? Então são as áreas em que os ricos moravam. Então isso tudo estava sendo regulado por uma outra lei, que é a lei dos passes, que é muito importante vocês saberem. As pass laws, todos os negros e populações que não podiam frequentar o centro da cidade tinham que andar com um passe, que é tipo um passaporte, misto de passaporte, identidade, carteira de trabalho, em que ali constavam todas as informações sobre aquela pessoa. Então onde ela morava, onde ela mora, né, e onde ela trabalha, há quanto tempo, quem é o empregador, referências. Se você fosse pego num lugar em que você não poderia estar num horário, naquele determinado momento ou com aquela determinada finalidade, você podia ser preso, né? Então, por exemplo, o Gandhi, que ele teve preso aqui na prisão que hoje é Constitution Hill, mas era a antiga prisão do Forte. Ele esteve aqui pela África do Sul até 1913, final do século XIX até 1913, e ele foi preso por conta de infringir pass laws. Ele era classificado como Asian, estava na cidade, foi preso, ficou preso muito tempo aqui, e inclusive, uma curiosidade, eu fui até a Constitutional Hill, visitei, né, tem várias relíquias da permanência dele lá, e uma das frases que ele diz é que o Satyagraha, que é a filosofia de política e existencial do Gandhi, deve muito ao período que ele esteve aqui e à disciplina mental e física que ele teve que desenvolver da experiência dele na prisão. O Mandela, já na época do Apartheid, ele também esteve preso em Constitution Hill aqui, também por infringir pass laws. Então, a gente vê que essa divisão é anterior, mas na época do Apartheid ela vigiu e continuou vigindo, né? Foi intensificada a sua fiscalização por meio das forças de segurança. E hoje você tem uma outra, tem uma espacialização, uma certa continuidade nessa espacialização, uma certa continuidade de uma preocupação sobre essas hierarquias raciais, mas os modos de segregação da relação entre o Estado e o capital são diferentes. No próximo vídeo eu quero falar com vocês especificamente sobre como essas divisões funcionam hoje, como é que essas novas formas de segregação operam, né? Porque existe uma continuidade nessas divisões espaciais, mesmo que elas não sejam reforçadas oficialmente como leis e etc. Então, e aí eu vou falar especificamente sobre esse lugar em que eu estou também, que é Maboneng, que faz parte desse movimento de renovação dos espaços da cidade e que tem um quê de segregação espacial que é movido por outros mecanismos. A gente vai falar sobre isso. A conversa de hoje é sempre importante, eu sempre reforço que é importante a gente ler muito, né, quando a gente está no campo. Então a conversa de hoje ela foi em termos de história social da região de Witwatersrand, que é essa área aqui de Joanesburgo, da descoberta do ouro, né? Van Onselen, que é um autor muito famoso aqui na África do Sul, um historiador social. Esses dois livros foram utilizados para a perspectiva histórica. Sobre as townships, eu estudo uma township especificamente que é Alexandra. Então, sobre a lógica da township, eu li especificamente, é um relatório que foi transformado em livro, mas é um relatório de um projeto da universidade com o poder público, um diagnóstico de Alexandra. Sobre as divisões pós-apartheid, esse livro aqui é muito bom, é de um urbanista, sobre esses novos mecanismos que a gente vai falar na próxima conversa, e duas dicas interessantes que são de leituras diferenciadas, mas que dão uma complexidade, dão uma ideia da complexidade aqui da situação social, para entender melhor os suburbs e o período de abertura da década de 90, em que a população da África do Sul está esperando aí a abertura
o fim do apartheid, esse livro é sobre um local de jazz chamado Baseline, e ele fala ao mesmo tempo sobre Melville, que é um subúrbio aqui bastante antigo e próximo do centro, que tem uma característica por conta disso específica, mas que tinha uma relação muito forte com a antiga township de Sophiatown. Então, e nessa perspectiva de abertura do fim do apartheid, isso rende bastante. Então, não é um livro especificamente de sociologia, mas foi escrito por um antropólogo e fala sobre música e a cena musical, mas também sobre sociedade e tudo que estava acontecendo nessa época. E isso aqui é uma autobiografia desse cara, Gordon Richdale. Ele foi uma grande personalidade aqui da época da mineração, na época do pós-Segunda Guerra, na África do Sul, e é uma biografia. Então, assim, é também interessante você pensar que uma biografia, um livro sobre cenário musical e etc., também podem agregar na visão que você está constituindo no campo na sua etnografia, né? Então, bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo e eu quero que vocês conheçam aqui, se vocês ainda não conhecem, isso aqui é Joanesburgo, do meu terraço. Eu realmente adoro vir aqui e olhar para essa cidade e ficar pensando um pouco às vezes, sedimentando um pouco as ideias depois do campo. É bem legal. Então, até o próximo vídeo.